Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sebastião Daldega Neto. Eu vim falar sobre os mitos e verdades no transporte de material biológico. Falando um pouco sobre mim, eu sou diretor comercial na LogLife Logística. Trabalho com vendas e planejamento logístico. Sou formado em administração pela UFMG e trabalho há 5 anos. Tenho experiência na área da saúde, com logística da área da saúde há 5 anos. E atualmente a gente trabalha aqui na LogLife com planejamento logístico, e transporte para grandes centros de pesquisa clínicas, para grandes laboratórios. Meu objetivo com essa palestra é tentar passar para quem está aí ouvindo, quem está aí assistindo, exemplos práticos, as principais dúvidas, que ocorrem no transporte de material biológico, e como resolver essas dúvidas que acabam gerando problemas, e também preveni-las, Então, meu objetivo é trazer exemplos práticos aqui que acontecem no transporte de material biológico e tentar sanar essas dúvidas para que a gente faça um transporte eficiente para quem está aí querendo aprender ou já é da área, vai entender muito bem o que eu estou falando, e a gente sair daqui com várias dessas dúvidas sanadas para que a gente tenha conhecimento para nunca ficar vendido numa situação, tanto de fiscalização ou quanto de rejeição de um embarque, para ajudar a gente nessas situações, a minha ideia. Eu coloquei aqui nessa tela uma leitura que eu sugiro, tanto para quem já trabalha na área ou é cliente de uma transportadora ou é funcionário, ou está querendo ser, está querendo entrar nesse mercado. Eu coloquei aqui as principais leituras e eu creio que com essas leituras a gente já vai ter, nós vamos conseguir já bastante teoria, bastante aparato para lidar com as situações do dia a dia, Eu vou dar exemplos aqui que acontece. A IS 175, ela é a instrução da ANAC, Tanto ela quanto a IATA, com as Packing Instructions, instruções de embalagem, são para o transporte aéreo, A Resolução 420 de 2004 da ANTT é para o transporte rodoviário. Ela discorre sobre todo tipo de transporte de material perigoso. Quanto a IS 75004 é só sobre o transporte de material biológico, tá? E a RDC 20, de 2014, que regulamentou, esse mercado de transporte de material biológico. E o principal, eu coloquei por último aqui, até em outra cor, até para quem, por exemplo, não vai ler, porque tem um conteúdo muito maçante nessas outras, igual a Resolução 420 tem 700 páginas, As IS tem umas 50, a IATA, as instruções são, assim, no mínimo 40 páginas cada instrução. Então, veio o Manual de Vigilância Sanitária sobre Transporte de Material Biológico da Anvisa, de 2015. Ele sintetiza todo esse conteúdo. Então, assim, quem é da área já, ou quem quer entrar nessa área, isso é uma leitura primordial, tá? Que você vai conseguir sintetizar todos os outros conhecimentos, Ela é mais geral, mas consegue te trazer muito conhecimento, Dessa forma, antes de começar, os mitos e verdades, eu queria só deixar definido aqui, que o material biológico, ele possui 4 classes, E dessas 4 classes, 2 são consideradas materiais perigosos. Então, por isso que é tão
regulado, né, esse mercado, esse transporte, né, porque ele é considerado um material perigoso, né, quanto à categoria A, quanto à categoria B dos materiais biológicos, são materiais perigosos, né, então eles devem seguir uma série de fatores e parâmetros que a gente vai demonstrar aqui, né, em todo o congresso, para conseguir fazer um transporte seguro e eficiente que respeite a legislação, né? Dito isso, vou entrar na palestra. Eu listei cerca de 10 principais pontos, né, que são pontos de reflexão aí que geram dúvidas, né, em muitas pessoas, né, tanto desde clientes até funcionários de companhias aéreas que são treinados, né, para fazer o recebimento, né, aceitação das cargas e manuseio, né, são pontos que geram muitas dúvidas ainda. Talvez por ter uma legislação sempre em atualização, você tem que estar sempre lendo, né, porque as IESs e a IATA, por exemplo, para transporte aéreo, atualiza de 2 em 2 anos, assim. Então, a gente tem que estar sempre atualizando, porque pode ser que mude, né, as orientações, né? Então, eu listei aqui cerca de 10 pontos para a gente discutir aqui e mostrar exemplos práticos, né, sobre como sair dessas dúvidas e ter a verdade, né, de acordo com a legislação atual. Como eu falei, está sempre atualização, então pode ser que esse conteúdo que eu estou passando aqui agora, com certeza que 2 anos vai ter coisas aí que vão ser alteradas, né? Então é importante estar sempre se atualizando, né? Então, entrando aqui no primeiro tema, né? Eu vou falar um pouco sobre as embalagens, né? O material biológico, em geral, né, em todas as suas classes, deve ser transportado em embalagem tríplice. O que é a embalagem tríplice? É uma embalagem que contém 3 camadas, né, vamos colocar assim, que é o que garante segurança para aquele material, né? A primária, né, que a gente chama de primária, ela é um exemplo que eu posso dar, né, que é o típico, é um tubo, o pessoal coloca sangue dentro dele, então aquilo ali, o tubo, já é a embalagem primária. Então assim, tem gente que acha que aquele tubo, aquilo ali que é o material. Não, o material está dentro do tubo, o tubo já é uma embalagem, e ela é a primária. A gente tem que ter a secundária. A primária vai dentro da secundária, e a secundária vai dentro da terciária. A secundária tem que ser uma embalagem estanque. Então, normalmente o pessoal usa o saco Ziploc ou um canister, né? E a terciária é o papelão. Um papelão rígido, né? Seguindo certas normas, né? Se é homologado, para garantir rigidez para a carga daquele transporte. Pode ser um papelão, pode ser uma caixa térmica, né? Para transportes municipais, né? Que não envolve transferência de carga aérea ou rodoviária, né? Então, pode ser uma caixa térmica também, tem que ser uma caixa rígida, né? Qual que é o mito que se gera aí? Um dos mitos, né? O saco Ziploc não pode ser considerado uma embalagem secundária. Primeiro mito. E o segundo é o isopor pode ser considerado uma embalagem terciária, né? E quais são as verdades? O saco Ziploc, ele é considerado uma embalagem secundária, pois é uma embalagem permeável e à prova de vazamento. Ela é uma embalagem estanque, né? Então, assim, se o tubo quebra ou se o tubo está com fura e o material biológico ali
sai, a primeira coisa ele vai sair na secundária, ele vai estancar ali. Normalmente, o pessoal dentro da embalagem secundária coloca um material absorvente, né, como se fosse um absorvente, esses que o pessoal usa para transportar carne, por exemplo. Tem que ser um material absorvente ali, porque ali o material já, caso de um material biológico seja líquido, né, nesse caso, ali já absorve, né, e já traz mais segurança. Então tem gente que acha que o canister só é considerado embalagem secundária, porque ele é mais rígido e tal, mas não. O Ziploc ele é uma embalagem estanque, então ele é considerado sim uma embalagem secundária. E o isopor, né, poliestireno, não pode ser considerado uma embalagem terciária, pois é uma embalagem com pouca rigidez, né? Ela não tem resistência, então a caixa terciária ela tem que ser uma caixa rígida, né? E o isopor ele não tem essa rigidez, então tem que ser um papelão homologado, né? Que vai em volta de um isopor, ou uma caixa para transporte dentro da cidade, uma caixa térmica rígida, né? O, o isopor ele é muito utilizado, né? Porque ele garante a temperatura ali, né? Ele é um isolante térmico, né? Mas nem sempre é necessário utilizar isopor, principalmente para transporte de materiais ambientes, né? Que existem outras embalagens, né? Sendo tríplice, que o pessoal que é possível transportar, né? O material biológico sem a necessidade do isopor, né? Com uma caixa de papelão rígida que consiga fazer esse transporte, né? O segundo ponto que que gera muitas dúvidas e problemas, principalmente em embarques aéreos, e também questão de fiscalização, você passa com um veículo, uma polícia, algo do tipo, ou uma vigilância sanitária, quanto à documentação. Como eu falei, vocês devem ver, né, durante todo esse congresso, existem 4 tipos de classificações de material biológico, né? A, B, risco mínimo e isento. A categoria A são os materiais que a gente tem certeza que é infectante, né? Normalmente a categoria A para transporte de cultura de vírus, né? Transporte de material que você já sabe que aquilo lá ele é infectante. Então, ele é um material bem restrito. Então, ele tem uma documentação muito mais restrita para transporte aéreo, né? Então, aéreo e também rodoviário, né? Mas eu coloquei um exemplo do aéreo aqui, para ter uma ideia da documentação que é necessária para você conseguir embarcar um material biológico de classe A. Existe uma série de documentos, né, que são necessários, né, para transporte de material classe A. Declaração do expedidor, notificação do comandante, né, certificado da embalagem, é necessário ter uma embalagem certificada, né, e documento de aprovação da ANAC, né, uma declaração de conteúdo diferente, né, atender o checklist da IS 175011. Então, assim, categoria A é um dos materiais mais restritos, né, e existe uma documentação, existe muito mais documentos para aquele tipo de material. Categoria B, que é uma das, onde eu posso dizer assim, pelo menos na LogLife, né, em outras empresas, é onde que é o maior número de transportes, né, porque são onde são classificados os espécimes humanos, né, para análises clínicas, né. Então, assim, a pessoa tirou o sangue, tirou urina ali, não sabe se aquilo ali é infectante, mas tem a probabilidade e vai fazer o teste para isso, né? Então, antes de fazer o teste, ninguém sabe realmente o que possui ali. Esses tipos de materiais são encaixados na categoria B, né? Então, para muitos laboratórios ou pesquisa clínica, é utilizado, enquadrado, né, o material biológico nessa categoria. Né? E a documentação
eu coloquei até aqui separado aqui, que pede, é uma declaração de conteúdo, né? Todo material biológico, como não possui nota fiscal, né, para o material biológico, é necessário ter uma declaração de conteúdos, declara que aquilo ali está indo, né? A OgLife, a gente tem um modelo, né, onde que a gente atende o checklist da ANAC e também da ANTT para o transporte, né? Então, assim, é necessário você ter um documento bem específico, onde que você fala o que você está transportando, qual tipo de refrigeração, que aquilo, como que vai ser, de onde para onde está indo, né? E deve ser assinado e carimbado por um profissional da área de saúde. Só um profissional da área de saúde pode dizer que aquilo ali que está sendo transportado realmente, né? E além disso, há um checklist, né, para aceitação desse tipo de carga, né? O risco mínimo, né, como falei, ele já não é considerado mais um material perigoso. No entanto, para você comprovar que ele não é perigoso, também é bem burocrático, assim. É necessário um julgamento profissional, né, é necessário um profissional da área de saúde dizendo os motivos daquele material ser de risco mínimo, né? E também seguir um checklist de embalagem, que é mais tranquilo, vou falar mais para frente, para você conseguir transportar esse material, né? E material de classe isento, né? Esse material também necessário embalagem tríplice, tá? Também, como eu tinha falado, né? Mas ele não precisa de uma série de documentos, né? Como dos outros, né? Material mais tranquilo de ser transportado, vamos colocar assim, você consegue embarcar ele sem menores problemas, né? Você consegue transportar ele com a declaração explicando também os motivos dele ser isento, né? Você consegue transportar ele. A partir disso, né, dessa documentação, eu acho que surgiram alguns mitos aí, né, quanto à documentação. Muita gente acha, né, vamos pôr assim, e até profissionais treinados, né, de companhias aéreas, acham que todo material biológico é categoria B. Então, assim, como a gente viu aí, né, existem 4 categorias, né, e isso acontece muito, né, fala assim, mas não é na categoria B, cadê a documentação, né, e você pode estar com material isento, né, e outro também é que essa documentação para a gente conseguir embarcar tanto em aviões, né? Só acho que não há um limite, né, de material por caixa. Então, assim, posso fazer uma caixa gigante e transportar aquilo lá mesmo, né? Na verdade, né, como a gente viu acima, existem diversos tipos, né, dentro do universo material biológico. Diversos não, são 4, né? Que são enquadrados, né? Dois deles são perigosos, 2 não. Então tem que deixar bem claro isso, né? Que a gente vai ver mais para frente por que ser perigoso afeta em outras coisas, né? Vocês vão ver, né? E sim, há um limite, né, de transporte material por caixa, né, nos produtos perigosos, começando por aí, né? Quando é considerado perigoso, já há uma limitação, né? No caso A, né, são 50 ml ou 50 gramas, né, suas cargas, ou 4 litros ou 4 quilos, né, em aeronaves cargueiras, né? Se for de aeronave de passageiro, é só 50 ml ou 50 gramas, né? Enquanto no material categoria B, tem um limite que é de 4 litros ou 4 quilos, né, de material biológico na categoria B. Então, você não consegue transportar 1 milhão de tubos, né, dentro de uma caixa só, né? Existe um limite e ele deve ser respeitado, né, de 4 litros ou 4 quilos por caixa.
Quanto ao transporte terrestre, não há limitação, tá? Então, para você fazer o transporte terrestre, tanto de um carro utilitário, de uma até moto, ou transferência de cargas, não há limite, não há limitação. Outro ponto de dúvida, né, é a rotulagem e etiquetagem das caixas, tá? Como eu falei, né, existem 4 categorias de material biológico, né? Então, além da documentação por categoria, a embalagem, né, além dela ser tríplice, ela deve ser classificada de alguma forma, ela deve ser rotulada e etiquetada de acordo com o tipo de material que você está transportando, né? Então, por isso que tem que ser bem planejado, saber qual que é o material que vai transportar para etiquetar as caixas. Então, se o material categoria A, que é o mais restrito, seguem as instruções de embalagem 620 da IATA, né? Então, você tem que ter esse adesivo de substância infectante, né? Ou ele é classificado como N2814, que são substâncias que afetam, são infectantes para humanos, né? Ou a 2900, que são substâncias que afetam apenas animais, né? E, como a gente mostrou na classificação, a caixa terciária ela deve ser homologada, né? Pelo fabricante. Então tem que vir com essas siglas na caixa, né? Com qual fabricante, qual a classe daquela caixa, né? A categoria B, né? Que é um pouco atualmente a Log Life mais transporta e é um dos materiais biológicos mais transportados, né? Ela segue as instruções de embalagem 650, né? Da IATA, que é a WEN 3373, né? Então, na caixa deve vir o adesivo de WEN 3373 e escrito substância biológica categoria B, deve ter um telefone de emergência na embalagem, né? Então, deve ser bem rotulada, né, essa caixa. Um mito, né, começando por aqui, é que muitos acham que o categoria material biológico é infectante, classe 6, né, e deve ser utilizado a etiqueta 6. Mas não, se ele for categoria B, não deve ser utilizada essa etiqueta de substância infectante 6, entendeu? Quanto aos materiais que não são perigosos, né, mesmo não sendo perigoso, o de risco mínimo, como tem que ter um julgamento profissional, ele não tem uma instrução de embalagem da IATA, mas deve vir com algumas etiquetas na caixa, como essa, né? Especificando que é um material de risco mínimo, né? É um termo em inglês para isso. E o material isento, não é necessário ter uma etiqueta apropriada, mas mesmo assim, né, um material biológico, né, deve ser julgado que ele é isento e deve seguir as outras, deve também ser utilizado com caixas rígidas, né, para proteger o material em si, né, ele sendo isento, vamos colocar assim. Então, um mito que pode ser gerado e as pessoas, os profissionais podem achar que o rótulo de classificação, etiquetas e as caixas podem ser de qualquer tamanho, pode ser de qualquer forma. Vou imprimir aqui, compro uma caixa parda, imprimo aqui o 133 que eu peguei no Google, isso aqui, colo aqui e já dá certo. Mas não, na verdade, existem instruções de embalagem, né, que são disseminadas, o pessoal estuda para construir essas instruções, né? Então, deve ser seguida à risca, né? Essas instruções para ser transportado. Então, por exemplo, existem tamanhos mínimos tanto para as caixas, né? Por exemplo, material B, a caixa não pode ter menos de 10 centímetros por 10. Então, assim, não pode fabricar uma caixa com menos de 10 por 10.
para transportar biológico. O símbolo N3373 não pode ter menos de 5 centímetros, 5 por 5, né? 50 milímetros por 50. As letras, né, também dela deve ter mais de 6 milímetros. Então, existem várias especificações para esse tipo de transporte. Então, não dá para fazer sem ler essas instruções, né? Não dá para você criar uma embalagem sem atender os requisitos mínimos, né, de segurança. E, ainda dentro das etiquetas, o gelo seco, que eu coloquei à parte, mas é tão importante quanto, né? Porque quem é da área e quem já está nesse mercado entende, a maioria dos transportes que são congelados, né, é utilizado o gelo seco, né, que é o dióxido de carbono, que é um gelo que não produz água, né, vamos colocar assim, né, e ele congela o material a menos 70 graus, né, e ele é considerado, o gelo seco é considerado um artigo perigoso, né, porque ele vai soltando gás, né, ele vai sublimando, né, e pode até explodir uma caixa, né, dependendo. Então ele é um material perigoso, né? Então ele tem também suas etiquetas, que é essa de categoria, ela é da classe 9, e a UN 1845, né, classificação da ONU para gelo seco, né? Tem que colocar a questão de quantos quilos aqui. Isso aqui a gente passa, né? Quem está em transportadora, né? Pega uma carga e acontece muito em terminais de cargas, né? Aéreas. O pessoal pedir shipper declaration, né? De produtos perigosos para o gelo seco, né? Precisa de uma shipper declaration, né? Que é um documento onde você tem toda a classificação do material, classificação de risco, né? Eles pedem. E outro mito também é que a etiqueta número 9, como você pode achar aí no Google, em vários locais, em qualquer padrão, né? Acha que pode ser, isso aqui tem essas franjas aqui, ela tem um 9 embaixo, eu acho que serve, mas não é assim, tem um padrão, tá? Então, assim, a verdade é o que não é necessário, né? Conforme a MS ANAC, né, da IS 175004, não é necessário a Ship Declaration, né, a declaração, TGD, para embarque de gelo seco, desde que, né, aqui embaixo até tirei um print aqui, não se faz necessário, né, da declaração de perigosa, desde que informações descrevendo o conteúdo sejam fornecidas nos campos adequados da WB ou do CTE, tomando informação requerida constante abaixo deve ser apresentada na seguinte ordem, né? O adesivo, né? Inscrito, né? E o número de volumes e a massa líquida de cada volume. Então, se alguém, né? Algum agente que receba a carga peça isso, você pode pegar e mostrar essa IS 004 para ele falar, não precisa, né? Se a gente seguir esse padrão aqui, não precisa. E outro também é isso, né? Esse aqui é a da IATA, tirei um print aqui, mostrando que esse adesivo número 9, né? Ele deve ser seguido esse padrão, né? Ter 7 franjas, né? Eu já vi, por exemplo, de muitos clientes ou até, né? Outras transportadoras tentar utilizar um que tenha até mais franjas aqui, achar que é a mesma coisa, não é. O pessoal olha isso, tá? E também questão de tamanho. Ele tem um tamanho mínimo de 10 por 10, né? As laterais, ou seja, também. Você quer transportar um material de gelo com gelo seco, você não pode ter uma caixa menor que 10 por 10, até porque ela não vai caber esse adesivo se ela for menor, né? Então tem que ser, tem sim um padrão para esse tipo de adesivo. Outro ponto, né, que eu acho legal de tratar, que eu trouxe aqui, é a questão dos despachos nos aeroportos mais voltados para o tempo, né? Tempo, porque muitos acreditam que existe esse voo aqui,
vai entrar nesse, vou pegar, vou postar lá, vai entrar no voo e chega lá no destino, né? Então, isso que quem é da área entende, quem não é da área é legal de entender isso, é que, via de regra, né, antes da pandemia, né, existe um produto, né, nas companhias aéreas, em geral, todas aqui no Brasil oferecem esse produto, que é embarcar no próximo voo, né? E para embarcar no próximo voo, essas companhias pediam nos aeroportos 2 horas de antecedência, era o padrão. Para pegar o voo de 10 horas, tem que vir cá e emitir o CTE 8 horas. A carga já está dentro do voo, né? Então, assim, já dá para ver, para quem não entende desse mercado, é que não adianta que tenha um voo 10, você chegar lá 9 horas da manhã, você não vai, sua carga não vai entrar naquele voo, né? Porque tem todo um processo de expedição, de balanceamento da aeronave, né? Toda essa parte que o pessoal precisa fechar as cargas até 2 horas antes do voo, né? E nessas 2 horas até o voo, né, até o avião chegar e começar a carregar, eles precisam desse tempo. Então não adianta ter um voo de 10, achar que chegar a 9 você vai conseguir entrar com uma carga. Não vai. Como eu falei, isso é um cenário pré-pandemia, né? Agora com a redução brusca da malha aérea, a gente está voltando, mas bem engatilhando, e agora não sei como que vai ser, né? Com essa provável próxima onda aí, esse horário mudou um pouco, tá? E outra coisa legal também que eu queria falar era sobre transporte de cargas, né? Normalmente as pessoas acham que um avião que está levando a mercadoria, tem gente que acha, né, que é um de carga, né, que não tem nada a ver com os passageiros. Mas não, tem os aviões de passageiros também levam cargas, né, nos seus porões, né, além das bagagens, né. Só que existem voos que, mesmo eles existindo né, que a gente sabe que existe um voo que sai em 10 horas, ele pode ser que ele não transporte carga, né, devido ao tamanho dele, a questão de bagagens, né, pois sempre as companhias aéreas dão preferência às bagagens, vamos colocar assim, né, por se tratar de um tema que gera muitos processos para elas, elas dão sempre preferência às bagagens, né, e em seguida às cargas, mesmo sendo cargas perecíveis e perigosas, né. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem voos, né, voos passageiros que não levam carga, né. Então, assim, um mito existe um voo que eu vi pelo Google, né? Todos os aeroportos obedecem a regra de 2 horas, né? Mesmo antes de pandemia, né? Vi um voo que tinha conexão, logo em seguida tinha outro, deveria ser alocado nesse voo, né? Não, na verdade é o seguinte, não são todos os voos que transportam cargas. Como eu falei, eu vi no Google tal voo e tal. Então, assim, não é seguro. Então, assim, a gente tem que olhar a malha aérea de cargas, né? Porque tem tamanhos de aviões, então existem tipos de cargas, né? Dependendo do peso dela para transporte, que só são aceitas em aviões wide body, que eles falam, né? Aviões que tem um casco maior, que consegue transportar. Então, tem companhias que trabalham com aviões pequenos, não conseguem transportar cargas acima de um certo peso, né? E também, antes da pandemia, né? Mesmo antes da pandemia, vários aeroportos aqui no Brasil já essa regra já não estava valendo tanto assim, né? Pra você ter uma ideia, né? Eu estou colocando aqui os tempos aproximados só para dar um exemplo, né? Mas não é normal. Manaus e Guarulhos, por exemplo, são no mínimo 6 horas antes do voo, assim, para a gente conseguir. Guarulhos ainda um pouco melhor, mas Manaus, você pode ter um voo de 10 horas da noite, né? Se você não postar ele
4 horas da tarde, você já não pega ele, entendeu? E mesmo assim ainda corre o risco, postando 6 horas antes, pelo alto backlog de cargas, né? Existem muito, como reduziram muito os voos, né? E as cargas não pararam, né? Existe agora um backlogs de cargas, né? Filas para essas cargas, mesmo dando preferência para as perecíveis, mesmo sendo perecível o voo no serviço, no melhor serviço que tem, que é 2 horas antes do voo, mesmo assim, infelizmente, tem voo, tem carga que perde voo, entendeu? Porque pode ser que já tinha várias perecíveis que chegaram antes, né? Brasília e Recife, por exemplo, que são também outros aeroportos que têm alta demanda de cargas, perde cerca de 4 horas antes do voo. E outra coisa interessante que eu até falei da conexão, o voo chegou em Manaus, chegou em Guarulhos 4 horas da manhã, e eu vi que 5 horas tinha um voo, né, de Guarulhos para Porto Alegre, que a carga deveria ter ido, né, o que não foi, o que aconteceu. A conexão ainda leva um tempo até maior que o de postagem, porque o pessoal pede cerca de 2 horas, né, para descarregar e separar a mercadoria, e depois que você alocar no próximo voo mais 2, então a conexão na verdade não são 2 horas do próximo voo, são no mínimo 4 horas. Não vou falar que eu já vi fazer bem mais rápido que isso, que eu estou mentindo, que eu já vi sim chegar e conseguirem alocar carga, né? Mas tudo depende da quantidade de cargas, né? E como a malha reduziu muito e as cargas não pararam, né? Até aumentou a demanda de envios de cargas aéreas, tanto que tem várias transportadoras que estão comprando ou fazendo leasing, né, de aviões por causa disso, né? Que os voos reduziram, então infelizmente ficou um backlog de cargas, né? Outro ponto, né, que é legal de tratar aqui é a manutenção de refrigeração, né? Então, você tem uma carga que ela é refrigerada, né, ou congelada, vamos colocar assim, é possível, né, você tendo um bom relacionamento e conhecimento, né, das bases aéreas, dos gestores, né, das contas, você consegue fazer manutenção. A carga chegou em Brasília, precisa ir para Belo Horizonte. Você tem a possibilidade de ir lá completar com gelo seco, de trocar um gelox, né, para a carga não perder a estabilidade, né, não perder não sair do parâmetro de temperatura que foi definida, né. Então, assim, um mito, a carga ficou retida, muitas pessoas já podem ser clientes de transportadoras, né, ou trabalhou com isso, ou que passou isso com funcionários de companhias aéreas tentando fazer manutenção, ficou retida, né, não foi possível fazer a manutenção, ou já foi alocado no próximo voo, não é possível, podem falar isso. Então, como eu falei, né, e repeti antes, precisa ficar atento à questão dos horários dos voos, pois realmente pode ser que essa carga tenha sido já alocada, né, então aí não tem como fazer a manutenção. Mas caso não esteja alocada, é possível sim entrar nos aeroportos, entrar no terminal de cargas e fazer a manutenção. Outro mito, né? Outro ponto de dúvida aí que o pessoal pensa, né? Que muita gente olha, acha que assim, ó, para você vê um aeroporto no Google, sabe que existe um aeroporto, né? Em tal cidade e acha que ali é possível fazer um embarque de uma carga, né? Mas não, a gente tem que primeiro observar, né? Como até que fala, ó, todos os aeroportos e companhias aéreas aceitam transportar um material biológico, né? O A e o B são considerados perigosos, o que é um mito, porque na realidade para aquele aeroporto, para aquela companhia aérea aceitar, né, o transporte biológico
que seja perigoso, que é o A e o B, ele precisa ter um profissional treinado em recepção de materiais perigosos biológicos, né? Então, não é todo aeroporto. Então, por exemplo, você pode ver aeroporto de Cascavel, eu consigo embarcar uma carga? Não, você tem que olhar primeiro, planejar, saber, ligar na companhia ou conversar com o seu consultor ou com a sua empresa de transporte de material biológico, falar assim, é possível embarcar, né? Não aceita transporte de material de categoria B ou A, no caso. Então, assim, tem que ser bem estudado isso, que é um mito, achar que todo aeroporto ali tem uma companhia aérea, tem uma companhia aérea azul. Então vamos embarcar lá que vai. Então pode ser que não, pode ser que lá nesse hub não tem um profissional que consiga fazer o aceite dessa carga, então você não vai conseguir embarcar uma carga lá. Então a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Outra coisa que eu coloco aqui é sobre os funcionamentos, né? Outro de senso comum, o pessoal de senso comum acha que o aeroporto ele é 24 horas, né? Tem voo 3 horas da manhã, por que não funciona e tal? Os aeroportos, né, muitos funcionam de madrugada, funcionam 24 horas, no entanto, é só a parte de passageiros, né? Poucos aeroportos no Brasil têm a parte de terminal de cargas 24 horas, né? É o caso de Guarulhos, Manaus, né? São aeroportos 24 horas, né? Até antes da pandemia, Brasília e Recife também. Agora reduziram o quadro, né? Em algumas companhias, né? E, infelizmente, isso é uma realidade estrutural do Brasil, né? Que os aeroportos não possuem atendimento 24 horas para cargas. Então, mesmo que exista um voo, você tem a necessidade de mandar naquilo ali no domingo, você não consegue, dependendo, porque o terminal de cargas não abre, não tem ninguém ali para trabalhar, para receber, para fazer a expedição, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tem que planejar também, da mesma forma que existem aeroportos que não aceitam material biológico, tem aeroportos que têm horário reduzido, em feriados não trabalham, domingo não trabalha, sábado trabalha só 3 horas no dia, só 4. Então, é necessário conhecer o funcionamento de todas as bases, né? Então, como eu falei, é um mito achar que todos funcionam, né? Então, dois pontos que eu quero falar que a gente consegue trabalhar o terminal de carga está fechado, não foi possível retirar uma carga, né? Ou o terminal de carga está fechado, não foi possível postar uma carga. Quanto ao primeiro ponto, em geral, os produtos perecíveis, né, como é o material biológico, que ele é de temperatura, né, regulada, e um material perigoso, né? Se a carga não tiver sob domínio da Cefaz, né, a carga passa pela fiscalização da Cefaz, mesmo sendo um material biológico, eles precisam conferir se realmente, né, aquilo que está na declaração, a gente consegue retirar, sim, se for bem alinhado, porque, assim, a questão de desembarque de cargas nos aviões, existem pessoas que trabalham, né, 24 horas para retirar as cargas de aviões. Então, se a gente planejar previamente, alinhar com a base, ter um bom relacionamento, conseguir entrar nessa base, né? Igual que na Log Life a gente consegue em muitos locais, mesmo que não tenha funcionamento para atendimento, a gente consegue retirar cargas. É possível, sim, retirar cargas, mesmo que esteja fechado. No entanto, postar uma carga, como falei, precisa ter um atendimento ali, um profissional para fazer o checklist de aceitação, já é bem variável, assim. Depende muito da companhia aérea, do seu consultor, né, do seu gerente de contas, ele possa conseguir um profissional, né, dependendo da sua demanda também. Eu tenho uma demanda alta, então tem algumas companhias aéreas que conseguem fazer um produto personalizado para você conseguir ter um funcionário ali no domingo para fazer esse aceite da carga, né, e expedição. Então, é possível estudar, mas, de regra,
não dá para, não é fácil fazer isso. Curiosidade que eu coloquei aqui sobre os aeroportos. O aeroporto de Manaus é o único no Brasil que cobra uma taxa de aceitação em embarque de produtos perigosos. Então, é uma taxa regulamentada pela ANAC, né? Então, se você quer embarcar um biológico categoria B em Manaus, você vai ter que pagar uma taxa de R$ 115. Já paga essa taxa, fica dentro do CTE. Antigamente era até pior, que o pessoal pedia para você emitir uma guia no guichê, pegava essa guia, tinha que sair para pagar, para depois voltar para embarcar a carga, né? Então, infelizmente, existe essa taxa e, dependendo, você paga mais caro na taxa do que realmente do transporte em si, né? Então, é uma curiosidade aí para quem quer transportar cargas no aeroporto de Manaus. Falando um pouco mais agora sobre os mitos do transporte rodoviário, né, terrestre, eu coloquei que é um mito também, né, o transporte de motocicleta, né? Já tive clientes, eu já atendi pessoas que acham que não pode ser transportado, material biológico não pode ser transportado em motocicleta. No entanto, grandes laboratórios do Brasil já utilizam motocicletas, né, para trabalhar. Então, como o material biológico ele é um material normalmente pequeno, né, e leve, né, a moto é uma opção econômica e rápida, né? E a motocicleta devidamente equipada com baú homologado, né, categoria aluguel, torna-se um veículo de carga, como qualquer outro utilitário. Então, o mito não é permitido transformar material biológico por motocicleta. E não é todo tipo de material biológico que pode ser transportado por bicicletas, né? Motocicletas. Então, isso aqui eu tirei até do manual de vigilância sanitária, né? Mostrando que isso aqui é também uma recomendação da Anvisa, né? Segundo o Código Nacional de Transporte Brasileiro, a motocicleta pode ser considerada um veículo automotor de carga. Dessa forma, pode constituir um veículo transportador de amostras clínicas, pertencer ao laboratório clínico ou fazer parte de uma empresa terceirizada licenciada para o transporte de material biológico. Então, sim, ela pode, né? Desde que também, né? Caso validado pelo laboratório e devido à trepidação não é possível fazer via moto, ok, esse tipo de material ele não pode ser transportado por motocicleta por causa de uma validação do setor de qualidade. No entanto, qualquer outra amostra que não se enquadre, né, qualquer outro material biológico que não se enquadre nessas condições, pode ser transportado por moto perfeitamente. Como um veículo de carga, ele pode ser transportado. E por último, né, um grande mito aí também é que muitas pessoas acham que essas transferências de cargas, né, tem que ser feitas por avião. Se não for por avião, tem que ser por uma empresa, né, homologada, como a LogLife possui veículos que fazem transferência de cargas entre capitais, por exemplo. Se não for essas, não é possível transferir cargas de outra forma, né? No entanto, o ônibus, né, como até um avião mesmo, né, ele transporta passageiros, ele tem aquele horário fixo dele, né, que é regulamentado. Então, ele sai aquele horário, ele chega aquele horário, né? Se estraga no meio do caminho, ou como são pessoas ali que têm horários também para cumprir, ele é até mais rápido que caso um caminhão, um carro de carga atrase, né? Precisa fazer o pessoal chegar, então ele é bem seguro quanto à questão dos horários, né? E ao mesmo tempo que transporta passageiro, pode transportar cargas em seus compartimentos, né? Então o mito é que, em geral, o pessoal fala não pode ser transportado material biológico no compartimento de cargas dos ônibus. No entanto, isso aqui é do Manual de Vigilância Sanitária, né, sobre transporte de material biológico. Os ônibus de passageiros e cargas podem transportar determinados tipos de material biológico em seu compartimento de cargas, mediante documento formal de terceirização, né?
Eu até peguei isso aqui também da NTT, né, que fala, né, sobre o transporte de bagagens, né. Quando ela é acompanhada, você tem uma restrição. No entanto, bagagens desacompanhadas são consideradas pequenas expedições. E as pequenas expedições, né, são, são consideradas da mesma forma que os outros para o transporte de material perigoso. Então, o ônibus pode ser utilizado, desde que mediante documento de terceirização, né, e de acordo com aquela companhia, que ela é auditada pela NTT, pode ser transportado material biológico, né? Então, para encerrar, né, falando que eu dei um overview aí sobre vários mitos e curiosidades, né, do transporte de material biológico, o que eu acho que queria deixar claro é isso, né, que para transportar não é simples, né, não é como transportar qualquer outro tipo de carga, né, até porque é uma carga perigosa e segue várias questões. Então, é necessário ter muito planejamento e também, como você viu, existem muitas nuances, né? Tem aeroporto que aceita, aeroporto que não aceita, tem companhia que não aceita, tem companhia que aceita. Então, assim, a gente tem que ter um planejamento muito bem, né? E entender e deixar os profissionais que trabalham com esse tipo de material, né? Pessoal da ponta, entender os procedimentos de embalagem, os procedimentos de limpeza e biossegurança dos veículos, né? Que vai ser tratado aí em uma outra palestra, né? Do Congresso. E o que eu falo que o monitoramento tem que ser real time, porque os problemas de embarques ou de embalagem ou de qualquer outro que eu apresentei aqui acontece o tempo inteiro e infelizmente, como eu falei, não eles tentam cada vez mais padronizar, mas o Brasil é muito grande, cada base aérea tem uma sua peculiaridade, assim, existe um profissional lá que talvez não foi bem treinado, então ou um novato está em treinamento, então assim são muitas coisinhas, então você tem que ter um monitoramento real time, mesmo você fazendo tudo certinho, né? Como eu falei, pode ter gente que quer barrar sua carga ou não, sua carga está errada, ou tem fiscalização, está errado, isso aqui, mesmo seguindo certinho, então assim, você tem que ter um monitoramento real time. É o que eu falo quando as pessoas resolvem terceirizar isso para uma empresa, né? Se não focar no seu próprio negócio, porque a logística em si existe planejamento, monitoramento, né? Que é o controle e as ações, seus planos de ações e planos de prevenções, né? E só com esse conhecimento que a gente consegue chegar. Então é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aí, né? Tenham gostado da palestra, né? Em caso de dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail ou ligando na própria Log Life, tá? Então, é isso aí, gente. Um abraço